Ah, Esse tem aqui é mais do um? nosso Instagram, né? Tá tudo certo, tranquilo. Tranquilo, não tem pressa não. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Para mim é uma alegria poder participar das casas espíritas. Nós não teríamos movimento espírita se não tivéssemos casas espíritas. A casa espírita é o fundamento para todas as ações do movimento espírita. Então, estar em uma casa espírita, falar numa casa espírita, é uma honra para quem fala, é uma honra para quem presta o concurso, porque a casa espírita é que mantém o contato direto com as pessoas. Congressos, grandes seminários são bons, mas a interação se faz na casa espírita. Então, sempre que posso, estou sim numa casa espírita, e a casa espírita não tem tamanho. Não existe casa grande, não existe casa pequena, existe casa espírita, centro espírita. E todos fazem um trabalho de grande envergadura. Então, quando se comemora um aniversário, 25 anos, comemoram-se 25 anos de atendimento às pessoas, 25 anos de envolvimento com as pessoas, 25 anos trazendo a doutrina espírita para o dia a dia das pessoas. Essa é a função de uma casa espírita. A função de uma casa espírita é o esclarecimento. A função da casa espírita é a fraternidade. A função da casa espírita é a beneficência. São 3 objetivos que eu chamaria de objetivos superiores. Então, parabéns à casa pelos 25 anos, ao Portal da Luz, 25 anos. E eu fiquei aliviado porque me convidaram para tirar uma foto, porque eu preocupei-me se me tivessem me convidado para cantar, porque seria um caos. Vocês entenderiam o que é um momento umbralino, e seria talvez até útil para o processo expiatório de vocês. Então, ainda bem que era só uma foto, senão ia complicar a vida de muita gente, ou ajudar muita gente, porque expiaria, né, obviamente. Então, agradeço também por ter me livrado do canto e ficado com a foto. Mas vamos conversar então sobre essa proposta temática que nos foi pedida, que é a autotransformação. A autotransformação por meio da própria consciência. E não há transformação se não houver uma mudança de consciência. Mas o aspecto da autotransformação, nós vamos observar que o prefixo auto significa por ação própria. Então, não é uma transformação que nos vem de fora para dentro. É uma transformação interna, é uma transformação interior para que o exterior aplique. Porque também não adianta nos transformarmos, nos melhorar e ficar embotado, né? Um botão. Nós temos que aprender a levar, a transmitir, a trocar as experiências fruto do aprendizado. Então é algo que nós precisamos pensar. Mas para nos autotransformar, eu diria que nós precisaríamos de 2 situações ou 2 momentos anteriores a um processo de autotransformação. Eu creio que o primeiro ponto seja saber o que nós somos. Não é quem,
O quem é o segundo passo. O que nós somos? É importante nós termos isso muito claro para nós, porque o conceito que nós temos sobre nós determina a forma que nós vivemos. O conceito que nós temos sobre vida determina a forma que nós viveremos. Então é importante termos em mente o conceito claro, o que nós somos. Nós somos seres espirituais que estamos numa experiência corpórea. Nós não somos seres corpóreos que estamos numa experiência espiritual. Então nós somos o quê? Espíritos. Mas, Simão, isso é muito claro. Sim, é tão claro que nós não percebemos, porque muitas vezes nos tratamos como se fôssemos uma terceira pessoa. Quando dizemos ou quando colocamos um pronome possessivo para se referir ou para nos referir a nós mesmos. Quando dizemos assim, meu espírito, minha alma. Eu não tenho espírito, eu não tenho alma, eu sou. O que eu tenho é corpo, no meu caso bastante, porque eu gosto da encarnação. Então eu fico bem encarnado, quase que só encarnado. Mas vejam, nós somos espíritos que habitamos uma estrutura corpórea, mas não somos a estrutura corpórea. Formamos um todo com ela. Formamos um todo, mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos, então a partir daí, nós vamos perceber que há uma característica aplicada ou aplicável ao espírito, a nós, a imortalidade. Então nós somos espíritos imortais. E se eu passo a entender que eu sou um espírito e imortal, o conceito de vida se amplia. Vida não é mais o interregno entre berço e túmulo. Porque se eu sou imortal, a vida não pode ter fim. Se ela tiver um fim, eu sou mortal. E se eu sou mortal e reapareço, não sou eu mais, porque eu havia morrido. Então, mortal, então é outra pessoa. Então nós somos seres imortais. E o interregno entre berço e túmulo não é a minha vida. É um momento da minha vida. Mas não é a minha vida. É apenas o período da minha vida que eu estou no mundo corpóreo. Eu já vivia antes, eu vivo durante e eu viverei depois. E com esse conceito da imortalidade, nós passamos a observar que a ética relacional, ela precisa ir além dos limites corpóreos. Eu preciso perceber que a reverberação dos meus atos não termina no túmulo. Ela reverbera, ou os meus atos reverberam em consequência, ad infinitum. Por um infinito, por um tempo infinito. Não é indeterminado, é infinito. Isso faz com que nós trabalhemos também em outro conceito, que nós só temos uma vida. Ninguém tem mais de uma vida, porque encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é uma etapa da vida. Então, nós não podemos confundir vida com encarnação. A encarnação, ela é finita. A encarnação, ela tem começo e tem fim. O espírito que somos, temos começo, mas não temos fim. Por isso não somos eternos, nós somos imortais. Eterno não tem começo e não tem fim. Por isso eterno somente Deus, o incriado. Nós não tivemos um começo e não teremos fim.
Então somos imortais. Imortais que vivenciamos experiências na vida material. E as vidas materiais, ou melhor, as encarnações, se solidarizam, porque em todas elas é o mesmo espírito que nelas está, embora formando uma persona diferente. Qual persona? Simão, eu só o sou nesse momento. Quando me desencarnar, eu não sei que nome eu tenho. Porque o Simão é um nome que me foi dado a mim, espírito, enquanto habitante do mundo corpóreo. Então, o corpo e eu formamos um ser, uma persona, que no meu caso se chama Simão. Mas uma vez deixando esse corpo, que nome eu tenho? Vários, de várias encarnações. Então percebamos que nós somos muito mais do que esse conjunto corpo-espírito num determinado momento da minha vida, que é o que Kardec chamava de existência. Pode observar, quando ele usava o termo existência, era sempre para os elementos corpóreos. E quando ele usava o termo vida, era para a imortalidade, para o conceito de imortalidade. E é importante nós entendermos um pouco mais sobre esse eu que cada um é, sobre o espírito que nós somos. Se nós olharmos o Gênesis bíblico, o capítulo 1 da parábola da criação, no versículo 27, nós veremos escrito que Deus fez o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou, a semelhança de Deus os criou. Esse é o versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis. Uma parábola, sem dúvida. Mas uma parábola que traz uma revelação importante, que todos nós temos uma semelhança com o Criador. Somos uma imagem do Criador. Simbolicamente, sem dúvida, simbolicamente. Mas toda criatura, toda criação, ela traz as características do Criador. Quando olhamos um quadro como esse, o Sagrado Coração de Jesus, que é o nome dado a esse quadro, o artista que o pintou, ele o pintou de uma forma que a expressão que nele está, só esse artista consegue fazer. Um outro não consegue, porque é uma expressão pessoal, é uma expressão de sentimento. Então nós dizemos que uma obra reflete o Criador. Tanto que na nossa língua portuguesa, na figura de linguagem, nós temos uma figura chamada metonímia, que nos permite fazer substituições de elementos quase que justapostos. Em vez de dizer, por exemplo, eu li o livro de, Machado de Assis, eu posso dizer, eu li Machado de Assis. Porque ele e o livro se confundem na essência de um, caracterizando o outro. Eu posso trocar o autor pela obra, ou a obra pelo autor. Então, quando dizemos que somos a imagem e semelhança de Deus, em processos metonímicos, nós podemos dizer, então, somos deuses. E é o que está no Salmo 82, versículo 6, que foi chamado a atenção por Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João. Quando ele disse assim no Evangelho de João, acaso não está escrito, sois deuses? Por que não agis como tal? Não foi Jesus que disse, vós sois deuses. Quem disse isso foi o salmista. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, isso é o Salmo, eu disse, sois deuses. E Jesus chama atenção para isso. Mas Simão, mas isso é simbólico? Sim, é simbólico.
Mas vamos para um outro elemento, para nós percebermos que esse simbolismo do Gênesis tem um elemento que eu chamaria concreto. Qual é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Essa todo mundo sabe de cor. Todo mundo sabe essa pergunta, essa resposta. O que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O que é supremo? Supremo é que está acima. Se está acima, eu só posso usar esse termo em fator de comparação. Se está acima, tem que ter algo abaixo. Se ele é a inteligência suprema, quer dizer que precisa existir outras inteligências. Porque senão a resposta dada pelos Espíritos seria: Deus é a inteligência única do universo. Mas eles não responderam: Deus é a inteligência única do universo. Eles responderam: Deus é a inteligência suprema do universo. Quais são então as inteligências, por assim dizermos, supremadas? Questão 76 do Livro dos Espíritos. Essa todo mundo sabe de cor. O que está nessa questão 76? Que definição pode se dar dos espíritos? É a pergunta 76. E qual foi a resposta dada? São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes da criação. Questão número 1, Deus é a inteligência suprema. Questão 76, são os seres inteligentes. Qual a ideia única nas duas questões? Inteligência, mas com uma diferença significativa. Inteligência, na primeira questão, é um substantivo. E inteligência, na questão 76, é um adjetivo. Deus é a inteligência suprema. Os espíritos somos inteligentes, seres inteligentes. O que é um adjetivo? É a qualidade oriunda de um substantivo. Não estou falando de análise sintática, que é aquilo que dá qualidade ao sujeito. Estamos na estrutura sintática. Mas o que é um adjetivo? O que é aquela qualidade que vem de um substantivo. O substantivo inteligência, no caso, é Deus. Deus é a inteligência suprema. E nós trazemos aquilo que em Deus é essência, em nós é uma qualidade. Da inteligência que é Deus, nós trouxemos a potencialidade inteligente. O Criador coloca na sua criação, em forma de qualidade, a sua essência. Não é isso que nós dissemos sobre o quadro? Quando nós olhamos lá um quadro da Mona Lisa, por exemplo, não podemos dizer claramente: eu vi Da Vinci. E, na verdade, eu vi foi o quadro que ele pintou. Mas ele colocou a qualidade da sua essência naquela pintura. Deus, então, colocou a qualidade da sua essência nos seres que ele criou, dando-nos a condição de sermos inteligentes. Deus não é, nunca ele é qualidade, Deus sempre é substantivo. Deus não é bondoso, Deus é a própria bondade. Deus é a bondade, e da bondade surge o adjetivo bondoso. Deus não é misericordioso, Deus é a misericórdia, que dá a qualidade de misericordioso a quaisquer ações, misericordiosas quaisquer ações. Então percebamos que o Gênesis bíblico, o 27 do primeiro capítulo, o versículo, ele não é só simbólico. Se nós olharmos a questão número 1 e a questão 76, nós percebemos então que, de fato, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Deus é a perfeição. Não é isso? Deus é a perfeição. E o que ele nos conferiu como qualidade advinda da perfeição? A perfectibilidade.
Nós somos espíritos imperfeitos? Não. Somos espíritos perfeitos? Não. Somos espíritos perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. E por que nós temos a capacidade de nos aperfeiçoar? Porque trazemos da essência divina, que é a perfeição. E aí entendemos a questão 116 do Livro dos Espíritos. Quando lá pergunta-se aos espíritos: haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E eles respondem: não, todos evoluirão. Por que todos evoluirão? Porque todos os novos espíritos, todos nós temos o germe da evolução, por termos a perfectibilidade, qualidade advinda da perfeição, que é Deus. Então, por isso nós nos aperfeiçoamos. E nós evoluímos, sim. Se nós olharmos a questão 23 do Livro dos Espíritos, ela se assemelha muito à questão 76. Questão 76, dissemos agora, que definição pode se dar dos espíritos. E a questão 23? O que é o espírito? Veja, o que é o espírito? É a questão 23. Que definição pode se dar dos espíritos? É a mesma pergunta, mas não obteve a questão, as duas questões não obtiveram a mesma resposta. Quando perguntado o que é o espírito, responderam: o princípio inteligente do universo. E com um detalhe: a palavra espírito escrita com E minúsculo. Até a questão 75, quando surge a palavra espírito, sempre está com E minúsculo. Porque não está se falando de uma individualidade, está se falando de um elemento geral do universo, que está lá na questão 27. Espírito, matéria e acima deles, Deus. Não é isso que está lá? Então, fala-se do princípio espiritual. E quando perguntou na 76, a palavra espírito está com E maiúsculo. Porque perguntou aquele ser já individualizado. E os espíritos responderam: são os seres inteligentes da criação, não mais princípio inteligente, porque já se desenvolveu. Então vejamos que tudo isso, e já foram 20 minutos, tudo isso é para entender o que nós somos. Porque esse o que nós somos vai nos permitir agora sim entender quem nós somos. Esse o que nós somos são expressões sempre externas. O Criador nos criou assim, perfectíveis, evoluindo, ditou-nos a compulsoriedade encarnatória. Por que compulsoriedade? É o que está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é reencarnação. Reencarnação é a questão 167. Mas a 132 é qual a finalidade da encarnação. Por que que um espírito precisa encarnar? Essa é a pergunta. O ato encarnatório, porque se somos espíritos, e somos, criados no mundo espiritual, uma vez evoluídos, ficaremos no mundo espiritual, por que que nós temos que transitar no mundo corporal então? Se eu sou criado lá para continuar lá e fico transitando fora de lá? É uma pergunta muito lógica, feita por Kardec, que aparentemente é um desvio de rota. Porque um ser espiritual vai precisar encarnar. E aí os espíritos responderam. E vejam o verbo: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. A encarnação, o ato encarnatório é imposto. A reencarnação vamos escolhendo, até uma hora que não dá mais e impõe também, mas o ato encarnatório é imposto, porque é uma necessidade. E eles dizem, para uns é uma missão, para outros uma prova, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Cada um de nós, na linguagem de André Luiz, por exemplo, somos co-criadores em plano menor, ou em planos menores. Então nós estamos na Terra, ou encarnamos por uma necessidade, e com uma finalidade só:
Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém encarna para sofrer. Ninguém encarna para ser punido. Todos encarnamos com uma só finalidade: crescer, evoluir. Só isso. Quantas vezes? Bom, e quantas forem necessárias. Aí sim é a questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? E eles respondem: expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. A questão 132 diz que é para evoluir. A 167 nos fala que essa evolução é gradativa. Aprimoramento progressivo da humanidade. Mas aí pode surgir a dúvida: então não se evolui no mundo espiritual? Sim, questão 230 do Livro dos Espíritos. Pergunta-se: o espírito no estado errante evolui? Ou seja, na erraticidade? Eles respondem: sim, e sempre segundo a sua vontade. Mas, olha a conjunção adversativa que eles põem na resposta. Mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, evolui em teoria, em conhecimento, mas a prática só podemos exercê-la aqui. Então, estar encarnado é uma oportunidade redentora e uma oportunidade evolutiva. Feliz dos que estamos encarnados. Porque a finalidade é única: evoluir. Mas evoluir como? Qual a forma adequada para crescermos? Qual a forma adequada para resistirmos ao mal? É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Que eu digo que é uma pergunta bem mineira, bem nossa. Porque a pergunta quer o melhor resultado com o menor esforço. É bem o nosso estilo. Falou que é custoso, não contem conosco. Tem que ser nada custoso. E a pergunta é isso. Kardec pergunta aos espíritos. Ele deve ter sido inspirado por um mineiro da minha turma, que eu comungo dessa ideia. Ele pergunta: qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Meio prático. O que é prático? Fácil. Mineiramente, facinho. E eficaz, quer dizer, dá resultado. Qual é o meio menos custoso e que dê resultado para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E eles responderam o quê? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se eu não souber quem eu sou, vai ficar difícil. Eu sei o que eu sou, tudo bem, mas esse o que eu sou faz o quê? Aí eu preciso entender o quem. Quem eu sou? Eu sou um espírito que estou no planeta para um processo evolutivo. No momento em que lido com as minhas próprias tendências e preciso arguir constantemente a mim mesmo, que nós chamamos de análise de consciência. Então eu preciso olhar para mim e o quem. Porque o quem é interessante. Nós precisamos nos apresentar a nós mesmos, porque nós somos um ilustre desconhecido de nós. Se nós observarmos bem, nós não sabemos quem somos, nós não nos conhecemos. Quantos nunca mais vocês já transgrediram? Do tipo, nunca mais farei isso, e fiz. Se eu me conhecesse, eu diria nunca mais, era nunca mais. Mas eu disse nunca mais do tipo, até eu fazer. Então nós não nos conhecemos. E não nos conhecemos, como disse antes, chamando-nos por um terceiro. Ah, quando eu me desencarnar, o meu espírito vai para o mundo espiritual. O meu espírito não vai para lugar nenhum, porque eu não tenho. Eu sou. Quem vai sou eu. Quando eu me desencarnar, veja o pronome reflexivo. Quando eu me desencarnar, eu vou.
Se eu fico, o corpo vai, então o corpo é que é imortal, e não eu. Então vejam como eu estou me desconhecendo. Como eu estou me desconhecendo nas questões das minhas escolhas. Quantas coisas que eu não quereria fazer e fiz. Quantas coisas eu quereria, já julgando para o passado, imperfeito, fazer e não fiz. E não somos só nós os capengas, não. Até os não capengas, como Paulo de Tarso, passou por essas questões. Basta olhar a carta dele aos Romanos, capítulo 7. Ele diz: o querer o bem está em mim, mas o fazer não. Por isso, nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Se ele estava numa situação dessa, eu fico tranquilo. Porque eu estou, mineiramente falando, que nemzinho. Estou igual, que nem Paulo. Porque esse é o quem que nós precisamos buscar. E como que nós buscamos esse quem? É a questão 919A. Porque a resposta dada à questão 919 foi muito bonita. E Kardec reconheceu, porque ele diz assim na questão 919A: entendemos a extensão, a beleza dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer, como fazer. Ou seja, ele fez uma pergunta objetiva, como fazer? E o Espírito que responde, Santo Agostinho, ele responde o que equivale a uma página e meia, dividindo a resposta dele em três grupos de ações. Um grupo de autoanálise, um grupo de convivência com o semelhante e um grupo de dor, sofrimento. Como a nos dizer que nós podemos nos conhecer pela autoanálise, podemos nos conhecer no convívio com o semelhante e podemos nos conhecer pela dor. Tudo isso gera um processo reflexivo. Para mim e para eu refletir. Pela autoanálise, sim, é o que ele começa a dizer. Fazer o que eu fazia quando entre vós vivia, todos os dias, ao me recolher para o sagrado leito do sono, eu passava o meu dia em revista, avaliava o que havia feito e com qual objetivo havia feito. E aí ele vai discorrendo, falando dessa necessidade diária de olhar para nós mesmos e começar a nos perguntar o que eu fiz, o que eu não fiz, mas a principal pergunta é: por que eu fiz? Por que não fiz? Porque o ato, ele precisa estar precedido de uma intenção. E a intenção é que determina a qualidade do quem, e não o ato. Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Veja que interessante. Há uma dissociação entre o ato e a vontade. Imaginemos, Simão, você vai à campanha do quilo amanhã? Lógico que vou. Afinal de contas, eu sou o presidente do centro. Se eu não for, o que vão falar de mim? O ato é bom, o motivo é aparente. Então, quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, ou seja, dissociados, existe uma falsa aparência do bem. Por isso, Santo Agostinho dizer: por que fizeste ou por que não fizeste? E se olharmos Paulo de Tarso, em Espírito, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a única mensagem que tem nesse capítulo, porque o capítulo 15 só tem uma instrução, de um Espírito só. Embora o título seja Instruções dos Espíritos, na verdade é um Espírito só e é uma instrução só. E a mensagem tem o mesmo título do capítulo: fora da caridade não há salvação. E quem que escreve essa mensagem? Paulo de Tarso. 2 parágrafos. E no final do primeiro parágrafo, ele diz assim:
Para fazer o bem, não basta, diz ele, não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Portanto, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Não fazer o mal é uma virtude negativa. Fazer o bem é uma virtude ativa. Se eu não quiser fazer o mal, fica quieto no canto. Mas se eu quiser fazer o bem, não é só agir. Eu preciso ter a vontade de agir. E é isso, então, que no processo de autoanálise, nesse mergulho consciencial, nós temos que entender os porquês das nossas ações. Fui cordial por quê? Por interesse próprio? É da minha essência ou é da minha conveniência ser cordial, ser educado? É conveniência ou essência? Se for essência, ótimo. Se for conveniência, eu preciso rever. Porque é conveniente para mim, eu vou tratá-lo bem, porque depois eu preciso de um favor dele. Então é conveniência, não é essência. Então essa atitude minha é falsa. E a pergunta respondida por quê vai me dizer. E Santo Agostinho diz assim: colocai para vós questões claras e não temais de as multiplicar. As respostas serão para vós um refrigério para a alma ou o indicativo de algo que precisa mudar em vós. Veja que interessante. Se eu começar a responder as perguntas que faço para mim mesmo, as respostas me dirão: segue o caminho que está tudo certo. Ou me dirão: está precisando dar uma consertada, precisa mudar. Essa é a função da autoanálise. E ele também pondera que muitas vezes a pessoa pode estar iludida e, digamos que ela vai criar subterfúgios para justificar os seus atos. E ele diz assim: o orgulhoso olha para si e apenas vê como o amor próprio. O avarento olha para si e se vê apenas previdente. Ou seja, eu posso ter desculpas, não, eu não sou nada orgulhoso, eu só tenho um alto amor. Não é orgulho? Não, eu não sou prepotente, eu só sei que eu sei mais do que os outros. Então, Santo Agostinho está dizendo isso. E ele diz: tendes um mecanismo para evitar. Fazei como foi ensinado pelo mestre de Nazaré. Avalie se a mesma ação praticada por outrem seria valorizada por ti, por vós. Veja, que ele diz: o que censurais em outro não ficará melhor em vós. E quem lhe disse isso? O Cristo. Como que ele disse isso? Fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem eles a vós. Essa frase é dele, mas essa ideia não é dele. Essa ideia já existia antes. É a chamada regra áurea, regra de ouro. Isso está lá no Código de Hammurabi, só com uma diferença. No Código de Hammurabi está na forma negativa, é a virtude negativa. Não façais aos outros o que não gostaríeis que fizessem eles a vós. E Jesus trouxe a forma ativa: fazei aos outros o que gostaríeis que fizessem eles a vós. Simplesmente ele muda todo o sentido da regra áurea. Que a regra áurea não era simplesmente para não fazer o mal. A regra áurea é para fazer o bem. A regra áurea, ele faz uma transformação nela. Por isso uma sapiência enorme. Porque não mais nos cabe nos contentar em não fazer mal. Precisamos nos incomodar por não fazer o bem. Esse é o aspecto. Então ele diz que isso se aprende na convivência com as pessoas.
E podemos dizer que a convivência é uma escola bendita. É uma escola que me ensina quem eu sou, através ou por meio das minhas reações ante as ações das outras pessoas. Porque eu só poderei avaliar as minhas atitudes no meio das pessoas. E como eu reajo é que determina como eu sou. E principalmente, como eu estou. E principalmente, a reação imediata. Quando a gente diz assim, oh, desculpe-me, não era isso que eu queria dizer, eu falei sem pensar. Aí é que ele quis dizer. Porque se tivesse pensado, não diria, por conveniência. Mas por ter falado sem pensar, é que se mostrou, de fato, como ele está, ou seja, quem é. Veja, como é que nós somos na rua, entre os estranhos? Com licença, é você primeiro. Oh, muito obrigado, sente-se, por favor, não seja por isso, não é assim? E em casa? Sai, quieta, senta ali. Não, dá sossego. Nós somos o de casa ou nós somos o da rua? Nós somos o de casa. Na rua, nós nos mostramos como queremos que os outros nos vejam, desculpe. E em casa, nos mostramos como nós somos. Então, nós temos a escola bendita, que nos ensina sobre nós mesmos a convivência com o semelhante. E temos a dor, que nos alerta, que nos aclara. A dor não redime, a atitude redime, a dor alerta. A dor, o sofrimento, é um sensor que aciona quando estamos caminhando por algo que será danoso para nós mesmos. Como os sensores epiteliais que nós temos, que me faz colocar a mão na superfície quente e tirá-la. Se eu não tivesse os sensores epiteliais, o que aconteceria? Eu colocaria a mão lá e de repente eu não tinha mais mão. Ela ficaria queimada pelo fogo e sumiria. Mas como eu tenho um sensor, eu tiro. A dor é esse sensor para dizer que, cuidado, você vai perder tudo, vai perder a mão. Ou seja, é um sensor. A dor, a expiação, ela acorda. Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz que a expiação tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Veja, um processo evolutivo, crescente, né? Um vetor crescente. E aí há uma pisada na bola, uma queda. Essa queda não é assim, não é retrogradação. Foi evoluindo, caiu. A expiação me devolve para o ponto que eu estava, para eu continuar crescendo. A expiação não me leva para cá, ela me devolve para cá. A dor é só o sensor, para que pelas minhas atitudes eu continue crescendo. A dor é para dizer, peraí, pensa melhor, toma jeito. É um acordar, não é uma punição. E quantas pessoas, ante uma situação difícil, mudam? Na verdade, não mudam, se transformam. Porque foram provocadas internamente. Quantas pessoas, ante uma grave doença, que ficou ali abrindo a janela da morte, eu falo morte porque morte e desencarnação não são as mesmas coisas. Morte, questão 68 do Livro dos Espíritos, é a cessação dos órgãos físicos. E desencarnar é o desprendimento pleno, mental do espírito. E há muitos que há morte e não há desencarnação, porque ficam ligados mentalmente à estrutura corporal. Então eu posso dizer, morreu, fulano morreu, desencarnou, não sei. Porque aí depende da vida dele. Sansão foi evocado, o livro Céu e Inferno, segunda parte, Espíritos Felizes, ele foi evocado 8 horas depois da morte física. O corpo estava sendo velado. E perguntaram a ele, que sensação você sente vendo o seu corpo sendo velado? Ele diz, meu corpo? Ah, sim, eu tive um. Ele nem lembrava. 8 horas.
Já o espírito Lisbeth, 150 anos depois, ela dizia que ficou vinculada ao corpo. Desencarnou? Não. Então, eu vejo alguns espíritos corrigindo outros, dizendo assim, não pode falar morreu. Pior é falar desencarnar sem saber. Morrer, morreu. O Simão morre. Eu não. Porque o Simão é essa persona. Nesse corpo belíssimo. Esse vai embora. Graças a Deus. E eu posso, depois, personificar-me em outra estrutura corpórea. E quantas pessoas, ante esse portal da morte, se transformam? Há um espírito, me fugiu o nome agora, doutor alguma coisa, está lá no capítulo 3, da segunda parte do livro Céu e Inferno, Espíritos Medianos. Ele narra que teve 2 mortes. É o que hoje nós chamaríamos de EQM. Ele estava com uma doença, uma hipertrofia cardíaca do coração, e ele teve uma morte. Ou seja, uma experiência quase morte. E ali descortinou para ele várias questões. E ele dizia que era uma pessoa não muito chegada nessas questões espirituais, embora fosse uma pessoa boa. Mas ele tinha mais amor pela ciência do que pelas questões da transcendência. E ele então tem essa experiência. E volta dela, óbvio, experiência quase morte. E quando ele volta, ele chama a família. E pede para eles se ajustarem, para eles acreditarem mais em Deus, para eles porem a confiança toda no Criador, para que fossem honestos, que não se distanciassem da realidade espiritual, etc, etc. E aí depois ele morreu mesmo. E desencarnou, porque ele foi evocado 3 dias depois da morte dele. Então, nesse caso, houve a desencarnação também. Mas vejamos, ele se modificou numa experiência quase morte. Então, a dor, ela permite o processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou me transformando. Porque eu vou observando o que eu preciso melhorar em mim. O que eu preciso adquirir para o meu crescimento. O que é valor, o que é desvalor. Eu começo a perceber tudo isso. Mas é um exercício diário. A gente faz essa análise, essa autoanálise, uma vez por ano. 31 de dezembro, 11h45. Aí a gente para, 11h45 da noite, 31 de dezembro, e pergunta assim, o que eu fiz dia 2 de fevereiro? Não faço a mínima ideia. 15 de março, 18 de abril, não sei. Faz muito tempo. Mas se eu me perguntar o que eu fiz hoje, pela manhã. E Santo Agostinho dizia, se fiz algo contra alguém, eu repararia. Era a primeira atitude do outro dia. Isso é transformação. E uma transformação feita pela própria pessoa, uma autotransformação. E ela é constante, como vemos lá no capítulo 17, item 3, salvo engano, ou 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando lá escreve, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. A transformação, ela não tem término, ela é constante. Por isso, na segunda parte da assertiva, diz, pelos esforços que empreende, no sentido de domar suas más inclinações. Vejamos o verbo, domar. Não é educar. Nós estamos capenga ainda. Domar já está bom. Vontade eu tenho, mas não vou fazer. Domei. Até me educar. E esse processo de transformação se faz
com análise de consciência. E onde nós encontramos aquele Criador? Quando fazemos o mergulho na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E essa questão 621, ela está no grupo da perfeição moral, da moral, melhor dizendo, que é aberto esse grupo das leis morais pela questão 614. E a questão 614, na questão 614, pergunta-se, o que se entende por lei natural? A lei da natureza. E os Espíritos respondem, é a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do ser humano. Ela, a lei de Deus, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam a resposta. Qual que é o objetivo da lei de Deus? Nossa felicidade. E se a lei de Deus é para nossa felicidade e a lei de Deus está na consciência, onde está a felicidade? Na consciência. A felicidade não são eventos externos. Eventos externos me conferem alegria. A felicidade é sempre um estado interior. A felicidade não é algo que vem de fora, é algo que construo dentro. É a consciência tranquila. A felicidade é quando a lei de Deus está indicando tudo certo. Consciência tranquila. E aí pergunta-se na questão 615, a lei de Deus é eterna? E eles respondem, é eterna e imutável, como o próprio Criador. Se a lei de Deus é eterna e imutável, e a lei de Deus é para a felicidade do homem, logo a felicidade é eterna e imutável. Ou seja, nunca deixamos de ser felizes. Mas como não, Simão? Não. Veja, tudo que tem contrário, acaba. Porque surge o contrário. Claro, escuro, seco, molhado, duro, mole. Veja, dicotômicos. Qual é o contrário de felicidade? Tristeza. Como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Eu estou alegre ou estou triste. Elas são contrárias uma da outra. Ninguém fica alegremente triste, tristemente alegre. São mutuamente excludentes. Então, tristeza é contrário de alegria. Qual é o contrário de felicidade? Infelicidade. O que significa o prefixo in? Negação. Não é contrário, eu nego. Nego a felicidade. Mas ela existe. Eu só nego. Só nego ficou um cacófato, né? Sonegar. Vamos tirar o cacófato. Eu apenas nego a felicidade. Mas ela existe. Então ela não tem fim. Ela não tem contrário para ter fim. E onde está escrito que ela não tem fim? Questão 614 e questão 615. Porque a felicidade é da lei de Deus, e a lei de Deus é eterna, é imutável. Então ela não termina. O que significa que eu sou feliz, estando alegre ou estando triste. Sou feliz e estou triste, porque um evento externo me entristeceu. Mas não deixo de ser feliz. Agora eu posso negar a felicidade. Eu não quero ser feliz. Como nega? Questão 614. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Ou seja, se a lei de Deus está na consciência, e se eu me afasto da lei de Deus, eu me felicito. Se eu me afasto da minha consciência, eu me felicito. Então, o que é a negação da felicidade? O afastamento da consciência. Qual é o contrário da palavra vida? Aí já ficam preocupados, né? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nascer, morrer.
morrer, nascer. Nascido, morto. Ninguém fica mortalmente nascido. Então, nascer e morrer são antagônicos. E vida e viver não tem contrário. E nem negação. Não existe em vida. Se vida não tem contrário, ela então não acaba. Vida é imortal. Se a vida não acaba e a felicidade não acaba, a felicidade é a tônica da vida. Viver é ser feliz. Só pelo ato de viver. E quem fez tudo isso? O Deus. Danado o homem. Vida e felicidade andam juntas. O viver já é motivo de ser feliz. E só é feliz quem está vivo. Isso é o objetivo final. Essa é a transformação. Uma transformação interna que me permite transformar os conceitos externos. Se esses conceitos todos são comungados por mim, o meu jeito de viver vai ser diferente. A minha ética relacional será diferente. A maneira de lidar com a tristeza será diferente, porque ela acaba. Quando estiver triste, vai vir aquela ponta de esperança. Não, mas já eu fico alegre, porque não há mal que sempre dure. Mas quando eu estiver alegre, também vem a ideia, vou ficar triste, porque não há bem que nunca se acabe. Não é esse o ditado mineiro? Não há mal que sempre dure e bem que nunca se acabe. E isso muda o estado de felicidade? Não. O ideal é estar alegre, feliz. Ou melhor, feliz e alegre. Mas se feliz e triste, mineiramente falando, bom também. Porque a consciência está equilibrada. Então, o que é um processo de autotransformação? Um processo de revisão de consciência. E essa revisão de consciência é simples. Creio que alguém deve ter falado de reforma íntima. Ela é simples. O que é um processo de reforma íntima? Aceitar a parte sombra e fazer brilhar a parte luz. Só isso. Reforma íntima não é acabar com defeito, é desenvolver virtude. A escuridão, eu tenho como retirar a escuridão? Não, ela se desfaz sozinha quando eu acendo luz. Porque a escuridão é a ausência da luz. O que é o defeito? A ausência da virtude. Então eu preciso desenvolver a virtude, porque aí não tem o defeito. E se eu tentar lutar contra os defeitos, eu não angariarei virtudes. Então os defeitos continuarão. Então a reforma íntima é aceitar essa parte sombra e fazer brilhar a parte luz que todos temos. Tanto temos que Jesus partiu desse princípio que nós a temos. Porque ele não disse assim, crie uma luz, ele disse, brilhe a vossa luz. Parte do princípio que já temos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas ele também disse, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Então nós temos, só precisamos fazê-la brilhar. Então um processo de reforma é simples. A primeira coisa é entender, tá, errei, beleza, me ensina como é que eu acerto agora, e vamos para frente. Não foi isso que Jesus disse, por exemplo, à mulher adúltera? Ele não perguntou assim, o que você fez, minha filha? Um Jesus mineiro, né? O que você fez, minha filha? Ele não perguntou. Ele perguntou, onde é que estão os que te condenaram? Ela diz, ninguém me condenou, eu também não te condeno. Vá e não tornes a errar. Ou seja, minha filha, o que interessa é daqui para frente. O daqui para trás já te trouxe até aqui, agora o negócio é daqui para frente. Olha para frente. Não foi isso que ele disse ao homem da mão mirrada? Vai e não peques mais. Só que no caso da mão mirrada, ele deu uma cutucadazinha, para que não te aconteça coisa pior. Ele disse assim. Porque havia ali uma consequência de algo feito.
Mas vejam, vai e não peques mais. É muito tranquilo esse processo. Numa linguagem mais bucólica, nós temos na nossa filosofia musical, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Diz a letra, onde eu caí, qualquer um caía. Onde eu caí, qualquer um caía. Dar a volta por cima que eu dei, poucos dariam. Um pouco daria. E ele diz, um homem não se desanima. Quando há queda, levanta, sacode poeira e dá a volta por cima. Esse é um processo de autotransformação. Parar de ficar brigando com os nossos defeitos e começar a aplaudir as nossas virtudes. E elas suplantarão os nossos defeitos. Imagina se Saulo ficasse se lamentando dos defeitos de ficar perseguindo a turma. Está ele indo para Damasco e chega próximo às portas de Damasco e encontra-se com Cristo. E leva ali um susto. E aquela voz diz a ele, Saulo, por que me persegues? E ele responde, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Qual foi a resposta de Paulo? O que queres tu que eu faça? Pô, eu podia ter falado assim, não, esse homem existe. E eu pisei na bola, estava correndo atrás e disse, nossa Senhora, Deus do céu, Senhor do céu, me desculpa aí. Ele só disse isso, que queres tu que eu faça? Ou seja, eu estava fazendo assim porque eu achei que era assim, agora eu estou vendo que não é. O que queres tu que eu faça? Ponto. E aí Jesus aparece lá para Ananias, gente boa, e diz a ele, Ananias dormindo, Ananias, acorda. E Ananias fala, eis-me aqui, Senhor, disponibilidade plena. E Jesus diz a ele, vá à casa de Judas, à rua direita, lá tem quem precisa do teu concurso. E Ananias diz assim, mas quem está lá é Saulo, o nosso perseguidor. O senhor está batendo bem da cabeça? O senhor está pedindo para eu ir lá com Saulo, o homem que veio para nos prender? Veja, lá é Saulo quem está, Senhor. E Jesus vira para ele e diz assim, eu sei. Ele é o vaso que eu escolhi para deitar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai, olha o puxão de orelha que dá em Ananias, deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ou seja, você não precisa ficar fazendo juízo de valor, vai lá e faz o que eu estou te pedindo, o resto eu faço. E Paulo fez tão bem, entendeu tão bem, que quando Jesus disse, ele é o vaso que eu escolhi, bem mais à frente, anos depois, ele diz assim, temos esse tesouro, o evangelho, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Tudo bem, eu aceito que eu sou um vaso, mas um vaso de barro. Eu quebro, mas o evangelho não. Ele se transformou. E não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Imagina Pedro. Quando Jesus, vou terminar já passei 10 minutos. Quando Jesus ia ser preso, na noite da prisão, ele estava lá com os discípulos, ceando, e ele foi dizer que seria abandonado, traído, abandonado. E os discípulos disseram, não abandonarei. O outro perguntou, mas sou eu que trairei? E Pedro virou-se para Jesus e disse assim, Senhor, irei contigo onde fores, até a morte. Linha forte nesse Pedro. E Jesus virou-se para Pedro e disse, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E o que deu? Pimba. Negou.
negou. Jesus é morto, crucificado, etc. Aparece para Maria de Magdala. Maria de Magdala corre para contar, dizendo: Jesus, eu vi o mestre, ele pediu para que vocês se reunissem. E Pedro fala assim: como ele apareceu para ti? Ou seja, por que não para mim? É porque eu neguei. Bom, aí aparece Jesus e fala assim: a paz esteja convosco. E não chamou Pedro no cantinho, como ele sempre chamava, Pedro, Tiago e João. Aí Pedro pensa o quê? Tá aí, ó. Fui negar, olha o que deu. Aparece de novo e chama Tomé, que havia duvidado. E nada com Pedro. E assim fica por muitos dias, até que eles vão para Galiléia e Jesus se apresenta a eles depois, e lá Jesus preparando a comida deles, porque eles estavam pescando, e Jesus apareceu na praia e disse a eles: volta para pescar. Não pegamos nada, volta que vocês vão pegar. E quando eles voltam e pescam e pegam uma rede muito forte, com muitos peixes, é que eles percebem que era Jesus que estava falando com eles. E aí eles olham, Jesus está preparando a comida deles. E eles voltam correndo. Pedro até volta nadando. E ali naquela conversa, Jesus vira-se para Pedro e fala: Pedro, amas-me? Aí Pedro fala: amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Amas-me mais do que estes? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Amas-me mais do que todos? E ele responde chorando: tu sabe que tudo, Senhor, tu sabe que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí deu um clique em Pedro. Pedro negou Jesus de boca 3 vezes. Jesus pediu para ele só um detalhe: reafirma o seu amor 3 vezes, tá bom, toca a vida. E Pedro começou a pregar. E quando ele pregava, as pessoas diziam: você não era o que você não negou o Cristo? Eu disse: sim, e muito me doeu. Por isso não neguem. Por eu ter negado é que eu digo a vocês: não neguem. Ele fez do erro a sua plataforma de acerto. Isso é transformação. Ele foi trabalhando. E Paulo, no final da sua vida física, ele tem uma frase espetacular: corri a carreira, combati o bom combate, sou vencedor. Bom, corri a carreira. Então essa é a transformação. E não nos preocupemos em transformar os outros, mas transformemos a nós. Como disse o apóstolo Paulo, e aí eu encerro, na sua carta aos Romanos, capítulo 12: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não pediu para transformar o mundo. Ele pediu para cada um se transformar a si mesmo. E deixou o caminho. Como se transformar a si mesmo? Renovando o entendimento. Aprendendo sempre. Renovando o entendimento. Então, essa é a ideia. Uma autotransformação que só se faz com a consciência. Desnudando a consciência. Revestindo a consciência. E nunca deixando de agir. Como bem disse uma filósofa chamada Dory, do Procurando Nemo: continue a nadar. Ela não se lembrava de nada. Alguém se apresentava a ela e falava: oi, eu sou a Dory, né? Dory. R-L. Dory. Eu sou a Dory. A pessoa se apresentava, beleza. Passava um pouquinho, ela voltava: eu sou a Dory. E a pessoa se apresentava de novo. Ela nem lembrava disso, mas continua a nadar, ela nunca se esquecia. Então não nos esqueçamos. Continuemos. Numa linguagem mais bem elaborada que foi o Cristo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Como Dory não lembra das coisas, ela entendeu que era só continue a nadar. E assim deve ser. Continuemos. Reformando-nos, transformando-nos e vivendo a vida que Deus nos deu.
que é a melhor vida do mundo, porque só eu posso vivê-la, ninguém mais. Só por isso ela já é a melhor do mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pelos 25 anos, desculpem, alonguei ali 15 minutos do combinado, mas mineiro, né? Vai conversando, conversando. E agradeço essa paciência de vocês, que Deus abençoe essa casa para vários outros anos, vários outros trabalhos. E nunca trabalhem com a ideia de casa pequena e nem casa grande, somente casa. E todos que entrarem formem uma família, a família do Portal da Luz, que não tem dúvida de não encontrá-lo, porque o que está escrito na testeira ali é muito fácil de ver quando a gente chega, né, tranquilamente. Eu vim pelo Waze, e aí quando chegou, o Waze disse assim, olha lá. E aí eu cheguei. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, foi um encontro que eu tive lá no congresso. Falei assim, eu vou atrás. Procurei, não te encontrei. Voltei para casa. Falei assim, não, mas o Instagram é um meio de conversa. E, gente, não foi 2 minutos. Não foi 2 minutos. Ele falou assim, vou, que dia? E foi dele.